Estamos começando o Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. Hoje conversaremos sobre a profissão do biomédico e para isso conversaremos com a Gilca Fígaro Gataz, que é cientista biomédica pela Unisa, doutora em genética pela Universidade de São Paulo, pós-doutora pela Harvard Medical School e professora livre-docente da Faculdade de Medicina da USP. E Mário Cesaretti, formado em Ciências Biológicas, modalidade médica, doutor em Ciências da Saúde e Nefrologia pela Unifesp São Paulo e atualmente é biomédico, pesquisador da disciplina de Nefrologia da Universidade Federal de São Paulo e professor da Faculdade de Ciências Médicas da PUC de São Paulo. Eu agradeço a presença de vocês. E eu gostaria de começar pedindo para vocês ou para você contar uma piada a respeito da profissão, um caso. Então, em primeiro lugar, queria agradecer o convite, né, e dizer que esse foi um grande desafio, né, porque eu falei, piada sobre biomédico ou de biomédico? E eu fui no pai dos burros, né, no Google, e falei, escrevi lá, piada de biomédico ou piada para biomédico. E, para o meu espanto, existem vários sites com piadas para biomédicos. E me deu um certo trabalho, inclusive, ler algumas, e eu escolhi essa. E eu digo daqui a pouco o porquê. Então, o cliente chega no laboratório para pegar o exame da esposa e diz, eu vim buscar o exame de Maria da Silva. E a atendente responde, que bom que o senhor apareceu, nós estávamos mesmo preocupados. Só que o senhor não deixou o telefone. É o seguinte, nós fizemos uma confusão e misturamos o exame de sua esposa com o de outra Maria da Silva. Só que um deu positivo para AIDS e o outro para Alzheimer. E o cliente respondeu, nossa, e agora? O que eu faço? Ela falou assim, o doutor recomenda que o senhor leve sua esposa para bem longe de casa e a abandone. Se ela voltar, nunca mais faça amor com ela. Então, eu achei essa piada, né, interessante porque ela relata algumas preocupações. Apesar de politicamente incorreta. Totalmente incorreta, cientificamente incorreta, né, porque a atendente e o médico não sabiam nem o que é Alzheimer, nem o que é AIDS. Mas ela relata algumas preocupações, né? Primeiro, da segurança no resultado do seu exame, né? Troca de exame num laboratório pode acontecer, né? A gente mesmo dentro da Faculdade de Medicina, na área que eu desenvolvo, que é de identificação humana, muitas vezes a gente tem perícias solicitando para ver comprovação se o exame era daquela pessoa ou não. O conhecimento, que é importante, né? O compromisso com a verdade, porque bem ou mal ela falou a verdade ali, olha, nós trocamos, não sabemos como ajudar o senhor a resolver. Então, são alguns dos temas que eu achei interessante e é lógico que não retrata o nosso biomédico nem de longe, é uma piada, como diz mesmo, claro, a solicitação. Mas tem relação com o dia a dia também, né? Seguro. Então, acho que a gente poderia fazer a primeira pergunta assim. Eu apresentei vocês e falei, um é cientista biomédico e o outro é, como é que eu falei? Biomédico. Isso é a mesma coisa? É diferente? Por que temos nomes assim a respeito de, acho que de uma mesma função? Porque o curso de biomedicina, quando ele foi criado muito próximo do curso de biologia, de ciências biológicas. Então, em algumas universidades, no começo, lá começo dos anos 70, por aí, você poderia ter duas habilitações. Você poderia ser biólogo e biomédico. Ao longo do tempo, esse nome, quando a gente se formou, provavelmente ainda era Ciências Biológicas, modalidade médica, passou a ser biomedicina. Então, hoje, o nosso Conselho Federal, Estadual, é um Conselho Federal de Biomedicina. E o profissional se chama biomédico. O profissional biomédico, como a piada da professora Gilca vem, a grande maioria dos nossos colegas hoje trabalham com análises clínicas. Então, o curso tomou essa direção,
Originalmente ele não tinha essa direção. Quando ele foi criado em 66, lá pelo professor José Laredo da Unifesp, ele era um curso voltado para docência e pesquisa na área médica. Porque o profissional médico, ele não queria dar aula de farmacologia, fisiologia, anatomia. Então existia uma carência desses profissionais nos anos iniciais do curso de medicina. Então se criou esse curso baseado no que era o paramédico americano. Então queria-se profissionais para docência e pesquisa. Com o passar do tempo, as análises clínicas viraram o grande alvo do profissional biomédico. E hoje a gente tem inúmeras habilitações além das análises clínicas, da docência e da pesquisa. Há um tempo atrás se falava que biomedicina ou ciências biomédicas era a biologia, pelo menos com os alunos, né, como eles entendiam, era a biologia que só estudava o corpo humano. Tem um certo sentido? Porque na realidade, se ele foi criado o curso para atender as carreiras básicas da medicina, ele não entra na área de botânica, ele não entra na área animal. Então eu acho que essa é a grande diferença mesmo que a gente tem entre a biologia e a biomedicina. Como pesquisadora na faculdade, orientando alunos e tudo mais, a gente vê, até na qualificação de um aluno que fez biologia e um aluno que fez biomedicina, o aluno de biomedicina ele tem uma vivência maior realmente dentro do laboratório, né? O próprio curso carrega esse aluno muito mais para a área de laboratório. Talvez seja essa a grande razão pela qual eles também têm um interesse maior no final pelas carreiras de análises clínicas, trabalhar em laboratório. Mas existem alguns pontos que se sobrepõem e existe muitas das funções do biomédico que são parcerias com biologia. Por exemplo, na minha área, que é de farmacologia, nós temos muita gente da biologia fazendo prospecção de plantas, por exemplo, com fundo farmacológico, e o nosso laboratório acaba testando essas plantas dentro do laboratório. Então, existe hoje uma colaboração, e a professora Gilca deve ter, eu tenho pós-graduandos de todas as áreas dos cursos básicos, inclusive de biomedicina. Na realidade, aconteceu isso mesmo, né? Não existe mais uma definição, acho que, tão clara das profissões. Você tem o biomédico prestando todo tipo de concurso e atuando em todo tipo de pesquisa, da mesma forma como você tem o biólogo, o indivíduo farmácia bioquímica. Então, você falou que sua área de especialização é na área de farmaco. Isso. Né? E aí não se sobrepõe com farmacêutico? Olha, existem alguns momentos em que se sobrepõe, mas existem alguns momentos que existe uma certa colaboração de todos esses. Então a gente precisa, eu, por exemplo, nós aqui na PUC, nós temos, na nossa farmacologia, sou eu biomédico e uma professora, Priscila, que é farmacêutica. Então nós trabalhamos em colaboração, são coisas que se sobrepõem. Então existem, hoje com a multidisciplinaridade, com os multiprofissionais, a equipe multiprofissional é muito importante para o trabalho dentro da universidade, dentro do hospital, dentro da pesquisa. Eu lembro como orientador profissional, com jovens, de ter acompanhado, acho que na década de 80 para 90, uma briga judicial entre cientistas biomédicos e farmacêuticos. E ora, um ganhava a briga e podia fazer análises clínicas, e ora, o outro grupo ganhava e anulava a participação do outro e dizia que ele que poderia fazer análises clínicas. Isto, né, no século XXI, né, foi resolvido ou ainda continua fator de tensão? Eu diria que foi bem resolvido. Foi resolvido por volta de 88, né, porque eu lembro que era a época que eu estava saindo da faculdade. Sim. E hoje os dois profissionais podem atuar nessas duas áreas. Sem briga, sem nada. Sem briga de exclusividade. Sem corporativismo. Isso se vê principalmente nos concursos, né? Nos editais de concurso. Explique. O concurso público aonde? Diferentes áreas, diferentes situações, né? Raríssimas vezes ações semelhantes que um biomédico, um biólogo e um farmacêutico bioquímico podem exercer são separadas só para um deles, né? Você sempre vai ver as três profissões podendo ser inseridas naquele mercado. Eu vejo isso, por exemplo, na área de ciências forenses, que é uma área que eu trabalho há muitos anos,
Então, os concursos para perito criminal, para fazer genética forense, absorve todos esses profissionais, né? Então, por exemplo, na minha área em especial, eu não vejo essa diferença. O cientista, o biomédico, trabalha com genética? Trabalha. Análise genética? Trabalha. Eu sou geneticista pela minha formação, né? Meu mestrado, doutorado e pós-doutorado, eu faço genética e biologia molecular. Sou responsável pelo meu laboratório, assino laudos de paternidade, por exemplo, de identificação humana. Posso assinar laudos, exames de genética, de citogenética molecular pela minha formação. Óbvio que dentro da faculdade o aluno deve escolher uma habilitação. Isso é muito importante que a gente deixe claro. Ele escolhe uma habilitação e dependendo da habilitação ele tem todo um processo. No próprio curso há uma definição de habilitação. Há uma definição, né? E aí ele se credencia para exercer aquela função. Como eu sou formada há alguns anos só atrás, então, para mim, o que existiu foi uma equiparação da sua habilidade pelos seus títulos, né? Pelo mestrado, doutorado, então sempre existiu. Hoje, a coisa já é definida dentro da faculdade. Na minha época, eu sou terceira turma da Unisa, né? que na época era OSEC. Você fazia o último ano de estágio obrigatório na área de especialidade e daí você podia trabalhar nessa área. Então, desde que eu me formei, eu encaminhei para essa área de ciências forenses e desde lá eu assino esses laudos, toda regulamentada, inclusive com papel da própria biomedicina, né, dos próprios conselhos. Então, além das análises clínicas, que me parece, vocês já falaram, é um local amplo de contratação de biomédicos, cientistas da biomedicina, que outras coisas ele pode fazer? Hoje o biomédico ele tem algumas atribuições além das análises clínicas. Por exemplo, o biomédico ele pode operar aparelhos de imagem. Então, os centros de imagem estão trocando o técnico de radiologia para um profissional mais especializado para operar o tomógrafo, para operar o aparelho de ressonância. Alguns biomédicos trabalham com... Ele opera, não... Ele não dá laudos. Não dá laudos. Não dá laudos. Ele opera, ele mexe lá. Ele pode dar laudos de citopatologia oncótica, que é o Papa Nicolau, que todo mundo conhece. Ele trabalha dentro da docência, como eu lhe falei, dentro dos laboratórios de pesquisa no Brasil inteiro. Ele pode trabalhar dentro da indústria farmacêutica, na área de pesquisa, tem bastante biomédico, no desenvolvimento de produtos, nos laboratórios que preparam os medicamentos antes de serem lançados. Tem bastante biomédico trabalhando como pesquisador clínico em protocolos de pesquisa, estudos de medicamentos. Tem bastante gente trabalhando nessas áreas. A Gilca tem um trabalho interessante que une, parece, a profissão, ela é coordenadora do projeto Caminho de Volta, que é um banco de DNA para ajudar na identificação de crianças desaparecidas. Você pode contar um pouquinho? Então, essa é uma forma de você usar a ciência, né, em prol de um problema da sociedade e, se possível, esse eu acho que é o desejo de todo mundo que desenvolve ciência, é transformar aquilo num bem maior, uma política pública que possa ser absorvida. E isso aconteceu com o projeto Caminho de Volta, que ano que vem a gente completa 10 anos de projeto, que nasceu com a intenção de aplicar a tecnologia, que é o banco de DNA, nessa área, né? Por quê? Porque são 9.000 crianças e adolescentes que desaparecem por ano só no estado de São Paulo. E a criança muda rapidamente de fisionomia. Sim. Então, embora a foto seja o mecanismo mais ágil de localização de uma criança desaparecida, nem sempre quando você encontra essa criança, é ela mesma que você está imaginando. A comprovação. Então, você precisa fazer um trabalho da polícia, que é muito interessante também, de envelhecimento dessa imagem, você prevê qual vai ser a fisionomia dessa criança, mas sempre você vai precisar do DNA para identificar. Então, o que nós trabalhamos no nosso projeto Caminho de Volta é coletar material biológico dos pais que perderam seus filhos, crianças e adolescentes de idade inferior a 18 anos, e constituir com isso um banco de DNA que nós chamamos de referência.
Toda vez que uma criança é encontrada sem filiação conhecida, o juiz ou uma autoridade encaminha para o nosso projeto. Nós analisamos o DNA dessa criança e pelo DNA só existe um perfil compatível entre a criança e aqueles pais que estão naquele banco. Se essa comparação é positiva, esses pais assumem essa criança, né, a partir da determinação do juiz, e se não for positiva, esse perfil continua no banco. Toda vez que um pai ou mãe é encontrado, entra no projeto, a gente cruza com todas as crianças que estão lá no banco e vice-versa. Então, é uma investigação de paternidade, é uma metodologia que tem um fim legal, inclusive, né, de determinar aquela filiação, e que pode ser usado por um problema social muito grande. Um caso famoso é o caso do Pedrinho, né? O caso do Pedrinho. Exatamente, que foi identificado na internet pela foto, lembra? Sim. Um primo achou que era ele, porque essa mãe, e essa é uma verdade dessas mães que vivem aí um luto realmente que não tem fim, né, de buscar a foto desse filho. Eu tive ontem em Sorocaba, num caso que foi muito interessante também, um rapaz com deficiência mental. A mãe colocou a foto num evento que nós tivemos agora, dia 25 de maio, e tinham feito envelhecimento. E esse rapaz estava há mais de 5 anos num hospital psiquiátrico, que não tinha sido feita a localização dele, e com a foto que a mãe lançou, ela reconheceu. E nós fizemos análise do DNA para realmente determinar essa identificação. Então, isso é uma área que um biomédico pode perfeitamente estar trabalhando, né? Então, o interessante é isso, que às vezes você entra para a pesquisa e você não sabe muito bem o caminho que isso vai percorrer. E é importante que você entenda que, sendo biomédico, ou sendo biólogo, ou sendo farmacêutico, o seu papel dentro da sociedade é muito importante, né? Então, eu acho que o que é ruim numa profissão, eu acho que é quando você tem bloqueios de entrada, porque daí você delimita muito o seu acesso. E isso não acontece mais com o biomédico. Então, o biomédico tem chance de desenvolver muitas áreas interessantes, inclusive ciências forenses, porque hoje eu diria que 90% das solicitações que eu tenho para fazer pós-graduação ou estágio no meu laboratório são de alunos interessados em ciências forenses. Olha aí, ó. Hoje há uma demanda por causa dos programas norte-americanos de perícia médica, né, de perícia criminal, e a gente recebe algumas demandas. Eu quero ser um profissional, olha aí, uma forma de se tornar perito talvez seja fazer esse curso. Meus orientandos hoje sentem eu observo, e outros orientandos também, uma certa atração por ciências biomédicas. Quer dizer, não é uma profissão tão desconhecida, não. Chama a atenção de alguns orientandos, claro. Mas eles falam, eu quero fazer ciência, eu quero fazer pesquisa, eu não quero ficar no laboratório de análises clínicas. O que vocês iriam dizer a ele? Olha, fazer ciência no Brasil, seja para o aluno da biomedicina, seja para o aluno de qualquer curso, é uma coisa muito difícil, mesmo porque a gente não tem muito financiamento. A gente hoje, o governo até está tentando abrir possibilidades com Ciências Sem Fronteira, mas o que nós temos aqui, pelo menos em grandes universidades, a gente tem que oferecer a possibilidade de conseguir bolsas para os alunos. Hoje também a gente tem um monte de universidades que estão se abrindo, né? Universidades federais da área médica, e o governo está investindo bastante nisso. Mas tem uma certa dificuldade pela limitação das universidades do Centro-Sul, né? Eu acho que é muito difícil aqui em São Paulo, é bastante complicado isso. Mas a gente tem lá na Unifesp, nós temos vários alunos biomédicos que fazem pós-graduação no nosso laboratório. Aqui na PUC nós ainda não temos o curso de biomedicina, mas a gente também tem bastante bolsas de iniciação científica para os nossos alunos, seja eles da área da saúde, da medicina. Então, é muito difícil fazer ciência no Brasil, mas existe possibilidade desses alunos virem a fazer ciência. Pegando um gancho, há pouco tempo atrás, se dizia que, pelo menos na visão mais senso comum, que o biomédico ficava dentro da pesquisa do médico fazendo
análise laboratorial, né? Quer dizer, ele era quase um técnico, né? Ele faz pesquisa independente, quer dizer, de iniciativa própria, sem ligado a um projeto médico. Provavelmente tanto eu quanto a professora Gilca nós temos. Então, não, existem. Eu quando comecei, eu trabalhava dentro de uma disciplina clínica. Então era uma disciplina de médicos. Então era uma disciplina nefrologia da Unifesp, uma disciplina capitaneada por médicos. Hoje, o perfil da pesquisa da disciplina clínica já deixou de ter. Então a gente tem um grupo de pesquisadores de área básica, assim como tem nos Estados Unidos os programas de PhD, são programas para ciências básicas, não são programas para ciências médicas. Então a gente tem ciências básicas dentro das ciências médicas. O que é ciência básica? Ciências básicas estão associadas àquele começo do curso. Então a fisiologia, a genética, a biologia molecular, a anatomia, a patologia. Então, essas ciências básicas que são apropriadas aos profissionais da saúde não médicos, eles são bastante explorados por nós. Eu acho que uma outra coisa interessante é que a pós-graduação, embora ela tenha o foco, né, do título e você realmente trabalhar como cientista, é importante também que a pós-graduação é um período a mais de estudo, né? Então, eu acho também que o Brasil hoje, ele não consegue absorver todos os seus alunos que têm um título de doutor, por exemplo. E isso a gente que vive nessa área sabe que muitas vezes você prepara um aluno, dá um título para ele e ele não tem, às vezes, um emprego à altura. Mas eu tenho esperança que isso vai modificar, né? E eu acho que aquele que não estiver preparado, aquele que não tiver mais do que a graduação, ele também no mercado de trabalho, mesmo para ocupar uma função dentro de um laboratório, vai ser complicado. O professor de faculdade particular, ou mesmo eu quando comecei na universidade, você não tinha que ter nem mestrado nem doutorado. É ou não é? Os professores de faculdade não precisavam ter, né? Hoje não, hoje você não presta nenhum concurso se você não tiver pelo menos o doutorado. Então, eu acho que isso é importante que a gente... Concurso para a universidade. Para professor, ser professor pesquisador. Exatamente, para ser professor pesquisador. Então, eu acho que o jovem hoje, e isso é uma mensagem para os jovens, eles têm que se preocupar também com essa questão do estudo a mais, né? Você podendo ter condições de continuar estudando, você gostando de fazer a pesquisa, você tendo esse espírito mais investigativo, isso vai te abrir portas também no mercado comum, né? O mercado de laboratório, não só no mercado de universidade ou de pesquisa mesmo. Então, eu acho que essa é como na área de economia e de administração, que você faz um MBA, é um estudo a mais, né? Afinal, um cientista ou um técnico de laboratório? Cientista. Cientista, com certeza. E técnico de laboratório, porque a gente precisa dos dois. Eu falo, às vezes, um aluno vem pedir uma pós-graduação e o perfil dele é de técnico. Ele gosta da parte técnica, ele gosta daquela rotina. Olha, está precisando de gente muito boa para fazer isso também. Então, uma posição não desqualifica a outra. As duas são absolutamente necessárias. É que a gente, às vezes, tem o termo técnico como uma coisa pejorativa, né? Eu acho que não, eu acho que é um profissional de nível superior, com discernimento, com estudo, que está desempenhando uma função técnica com discernimento. Eu acho que isso é com qualidade, né? E formação para isso. Nesses grandes laboratórios hoje que estão em evidência nos planos médicos, né, que fazem análises clínicas que os médicos solicitam em seus consultórios, o que faz de fato um cientista biomédico? Hoje ele executa os exames e ele é habilitado a laudar os exames. É um verbo, laudar. Laudar, sei lá. Assinar o resultado. Assinar né? o resultado. Brincando. Ele assina o resultado. Sei. Ele não pode diagnosticar o paciente, porque isso é um direito do médico, do ato médico. Mas ele pode assinar o exame e dizer que aquele exame é verdadeiro. Ele carimba com o conselho dele de biomedicina e ele entrega o exame. Então, provavelmente, o senhor nunca deve ter percebido, mas muitos dos exames que o senhor deve ter recebido deve ter assinatura de um biomédico. Sim. E com essa tecnologia toda implantada nesses grandes laboratórios, ele continua no microscópio?
Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu tenho no meu laboratório, eu tenho duas áreas de pesquisa. Uma é bem biologia molecular, que entra toda essa parte de identificação humana, e eu também desenvolvo pesquisas com câncer. E nas pesquisas com câncer, eu tenho tanto a biologia molecular quanto a citogenética clássica e a citogenética molecular de tumor. É mais fácil colocar os nossos alunos na biologia molecular do que no microscópio, né? E é triste isso, porque eu acho que hoje a gente está vivendo um momento muito imediatista. A biologia molecular, ela tem muito mais equipamentos, aparelhos, não é que ela depende menos do indivíduo, mas ela te dá um resultado muito rápido. Você põe lá de manhã para correr um gel ou um sequenciador, à tarde você tem o resultado. A área de microscopia, não. Requer aquela dedicação pessoal ali, aquela conversa ali com o microscópio, que pode demorar, às vezes, 1 hora, pode demorar um dia, você pode voltar, tem que perguntar para o outro se é isso mesmo. Então, eu acho que tem pessoas que têm esse perfil, mas, via de regra, pelo menos no meu laboratório, todo mundo quer ir para a biologia molecular. Eu brinco que eu tenho que amarrar o aluno no microscópio para manter essa função. Mas nós também temos que pensar no indivíduo que trabalha num laboratório numa cidade de menor porte, né? Então, ele tem que voltar para o tubo de ensaio, ele tem que voltar para o método mais tradicional de análise, ele tem que voltar para o microscópio, porque às vezes é o laboratório dele, que ele é o único funcionário, às vezes, depende da cidade, a gente está pensando em termos de São Paulo, né? A gente tem que pensar no Brasil inteiro como um todo, né? É isso aí. Eu agradeço a Gilca e ao Mário e até o próximo Desafio Profissão.